Aí agora tá aparecendo de novo? Agora tá. Tá, então vamos lá. Só relembrando um pouquinho, a gente está falando de farmacodinâmica, né? Lembrando que farmacodinâmica trabalha, então, estuda os efeitos fisiológicos, né, do fármaco dentro do organismo. Então, a gente já viu lá na farmacocinética todo o caminho que o fármaco faz, e agora a gente começou a ver farmacodinâmica. Uh, eu só vou passar aqui rapidamente, só lembrando das coisas mais importantes para a gente relembrar mesmo. Aqui lembrando os diferentes tipos de receptores que a gente tem, né? Então, aqui desenhados aqui diferentes tipos de receptores que a gente pode ter numa célula. Então, hoje a gente vai abordar eles novamente com um pouco mais de profundidade. Então, só relembrando, né? A gente tem basicamente 4 tipos de receptores diferentes, onde os fármacos vão se ligar. Então, pode ser aquele que é um canal iônico, né? Onde o medicamento, o fármaco, ele se tira do canal, né? E os íons passam aqui para dentro. A gente vai ver também que eles passam e também eles podem sair. Hoje a gente vê um pouquinho mais aprofundado. Outro tipo de receptor que a gente tem são esses ligados à proteína G. A proteína G, na verdade, é esta estrutura aqui. E a gente vai ver também com um pouco mais de profundidade como que isso acontece. Então, o que acontece é que esse específico para fazer o processo todo de abertura e passagem do fármaco para a parte de dentro da célula. Receptores ligados a enzimas, então existe uma proteína que tem as enzimas, elas quando o medicamento ele entra em contato, entra no sítio, faz todo um processo lá que a gente também vai ver hoje. E o que é um pouquinho diferente é o receptor intracelular, onde o fármaco ele tem que passar a característica hidrolipídica, hidrolipídica. Tem uma afinidade bastante grande com lipídios, né? Para que esse fármaco consiga atravessar essa barreira, né, de fosfolipídios, e lá dentro ele vai ser, ele não está na membrana. Aqui, até aqui tudo bem? Todo mundo lembra? Sim? Sim. Tá bom, então. Falando dessa interação que o fármaco tem que ser uma interação tipo chave-fechadura, né? Só vai entrar no sítio de ligação aquele fármaco que tiver uma conformação, né, específica, que encaixe ali direitinho e que tenha uma afinidade química também. Dessa forma, ocorre essa interação, e essa interação faz com que ocorra a ativação do receptor. Lembrando que é geralmente reversível, tem alguns casos que é irreversível, mas de uma forma geral é reversível essa interação. Ou seja, o fármaco liga no receptor e ele se desliga. Em alguns poucos casos que ele liga e não desliga mais. Transdução de sinal foi o que eu comentei com vocês a semana passada, que é aquela coisa de que ocorre uma ativação, né? Então o fármaco ele tem a interação ali com o receptor, e isso gera um sinal, né? Um sinal para que ocorra algum tipo de atividade dentro da célula.
E a transdução de sinal, então, são processos que acontecem dentro da célula, né, são processos químicos e biológicos, que fazem com que esse sinal ele se amplifique. Então, existe esse processo de interação, né, e essa interação vai desencadear algumas reações, e essas reações elas vão fazer com que ocorra a resposta farmacológica. E essa reação, geralmente, ela tem que ser amplificada, tá certo? Ativação do receptor. O fármaco pode ou não ativar, né? Ele pode simplesmente se ligar ali e desencadear uma resposta, ou pode simplesmente se ligar ali e inibir alguma resposta. Então, a gente tem, nesse caso, os fármacos que a gente chama de agonistas e os fármacos que a gente chama de antagonistas. Os fármacos que são os agonistas são aqueles que se ligam no receptor e ativam aquele receptor. E os fármacos que são antagonistas são aqueles que se ligam no receptor e impedem que uma substância endógena, um agonista endógeno, se ligue ali no receptor para solicitar que a célula faça algum tipo de ação farmacológica. Então, só lembrando aqui, normalmente, quando não existe o fármaco, nós temos, então, substâncias químicas dentro do nosso organismo, que nós chamamos de agonistas endógenos, que são substâncias que vão se ligar ali nos receptores das células para que ocorra um determinado tipo de atividade celular, uma resposta natural do nosso organismo. Então, imaginem assim o caso de... Eu comentei com vocês o caso do medicamento de pressão arterial, né? Então, o que acontece? Naturalmente, existem dentro do organismo substâncias que vão se ligar nos receptores das células. Então, células que estão ligadas no caso, né, células que estão ligadas com a manutenção da pressão arterial. Aí o que acontece? Essas substâncias, elas são produzidas em uma certa quantidade e se ligam com uma certa quantidade nas células que controlam isso. Só que, num determinado momento da vida das pessoas, essas substâncias, elas podem começar a ser produzidas numa escala maior. Aí o que elas vão fazer? Elas vão se ligar mais nesses receptores aqui, fazendo com que ocorra um aumento da pressão arterial. Então, o que a gente quer nesse caso? A gente quer que o fármaco ele venha para fazer um efeito igual a essa substância que já existe, ou seja, aumentar essa atividade celular, ou a gente quer diminuir essa atividade celular? O que vocês me dizem? Se naturalmente aumentou a quantidade de substância e esse aumento está aumentando, né, está derivando ao aumento de pressão, o que eu quero que o fármaco venha e faça? Quem me responde? Professor, travou. Qual que foi a pergunta? Então, se naturalmente, né, eu tenho essa substância no meu organismo e essa substância, ela entra no receptor e faz com que tenha uma atividade celular, certo? No caso, estamos falando lá de uma substância que se liga nas células que estão próximas aos vasos sanguíneos e quando ela se liga a essas células vão lá e fazem com que os vasos diminuam o calibre, aumentando a pressão, tá? E daí o organismo, por algum motivo, começou a produzir mais dessa substância. Então, o que está acontecendo? Ela está sendo produzida em quantidade maior, então ela está se ligando mais aos receptores das células e está fazendo com que a pressão
dessa pessoa fique cada vez mais alta. O que eu quero do medicamento, do fármaco que eu vou utilizar? Eu quero que ele chegue ali na célula e faça um aumento, incremento dessa atividade celular, eu quero que diminua essa atividade celular, para que volte a pressão ao normal. Diminuir. Diminuir. Então, eu não posso utilizar uma substância que entre ali no receptor e faça o mesmo efeito dessa substância que já tem naturalmente, né? Porque se eu colocar um fármaco que faça a mesma função dela, eu vou aumentar a atividade da célula. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar um fármaco que diminua. Então, para ele diminuir, o que eu faço? Eu utilizo um fármaco que ele tenha características semelhantes, ele consiga entrar no receptor, mas que ele não faça ativação das células. Então, como ele está entrando no lugar daquela substância, daquele agonista endógeno, que normalmente nós já produzimos, como ele está entrando no receptor que é lugar do outro, o que vai acontecer? Não vai ter espaço para todos se ligarem, e daí vai ter uma diminuição da pressão arterial. Todo mundo entende isso? Uhum. Muito bem. Mas se eu quisesse, por um acaso, assim, né, um outro caso, que eu estivesse percebendo que dentro do meu organismo não está tendo uma resposta suficiente de uma substância endógena, ela está fazendo as ligações com as células, mas a resposta não está sendo suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma substância que vai auxiliar, vai ajudar, né, essa substância, ajudando a aumentar a atividade celular. Então, quando eu ajudo a aumentar essa atividade celular, eu chamo esse fármaco de agonista. E quando eu estou inibindo, né, diminuindo aquela atividade celular, porque eu estou colocando rolhas, entre aspas, ou tampões nos receptores para que o agonista endógeno não consiga se acoplar ali, eu estou fazendo um antagonismo, eu estou fazendo, então, utilizando um fármaco antagonista. Tá certo? Uhum. Ficou bem claro isso? Sim, Já da aula passada ficou claro? ficou. Uhum. Beleza, então. Então, como eu comentei, né, seria muito simples se os fármacos ou fossem só agonistas ou só antagonistas, mas eles têm características um pouquinho diferentes, né? Então, os agonistas, que são aqueles que aumentam a atividade, né, aumentam o processo celular. Eles podem ser plenos, podem ser parciais ou podem ser inversos. Os plenos ou totais, né, são aqueles que têm um efeito máximo. Então, quanto mais você adiciona do fármaco, mais ele vai se ligar a receptores e maior vai ser o efeito. Tem aquele que tem um agonista que a gente chama de parcial. Ele tem afinidade pelo receptor, mas ele não tem esse efeito máximo. Tem um determinado ponto que, por mais que você adicione mais fármaco, o efeito não vai aumentar. E tem os inversos, que são aqueles que acabam diminuindo a resposta dentro do organismo. Então, até coloquei um gráfico para vocês darem uma olhadinha, né? Então, o total, você vai aumentando a concentração, vai aumentando o efeito também, a atividade lá no receptor, por consequência, aumentando o efeito. Aquele parcial, ele vai até um certo ponto, depois a concentração dele acaba estabilizando e o efeito não passa daquele efeito máximo que a gente viu, que não é máximo, né? E tem o inverso, que ele tem um certo efeito, e quando você adiciona o fármaco, ao invés de adiciona e aumenta a concentração, ao invés de atividade no receptor aumentar, ela acaba por reduzir.
Esses são os agonistas. E os antagonistas são aqueles, então, que vão, ao contrário, vão inibir que ocorra, então, esse aumento da atividade celular. Então, eles vão inibir a atividade celular. Daí a gente tem vários casos, né? Aquele competitivo, que é aquele que ele e o agonista endógeno competem pelo mesmo sítio. Então, a grande graça, digamos assim, o interesse grande nesse caso é que o antagonista ele vai lá e ocupa alguns sítios do agonista endógeno, mas ele faz uma ligação reversível e ele vai então acabar por liberar aquele sítio e em determinado momento o agonista endógeno vai fazer efeito. Então eles competem pelos mesmos sítios. Então, em determinados momentos o fármaco vai ocupar o sítio, em determinados momentos o agonista endógeno vai ocupar aquele sítio. E eles vão se intercalando. Tem um outro caso que é o não competitivo, que ocorre uma ligação irreversível. Então, o fármaco, quando ele se liga no receptor, ele não se desliga mais, e daí não fica disponível para o agonista endógeno, tá? Tem o antagonista alostérico, que é aquele que ele não se liga naquele sítio ativo do agonista endógeno, mas ele se liga em um outro lugar dentro do receptor, que é a chamada região alostérica. E quando ele se liga nesse local, que não é o receptor do agonista, ele faz com que ocorra uma mudança da conformação desse sítio, desse local, e o agonista já não consegue mais se ligar ali, porque ele já perdeu aquela capacidade de se ligar àquele efeito chave-fechadura. Tem até um desenho aqui para vocês lembrarem, né? Então, ao invés de o fármaco se ligar aqui no sítio do agonista endógeno, ele se liga num outro local, então, que a gente chama de sítio alostérico. Quando ele se liga aqui, ele faz com que essa parte aqui mude a conformação, tanto que ele ficou totalmente diferente. E daí, aquela substância endógena, né, que se acoplava aqui, pelo fato de o fármaco entrar aqui no sítio alostérico e mudar essa conformação, ele já não consegue mais encaixar aqui. Tem também o caso dos antagonistas sem receptores, né? Que podem fazer um antagonismo químico ou biológico. Então, o antagonismo químico é aquele que o antagonista ele ignora o receptor, ele vai interagir diretamente com o agonista. Então, o fármaco antagonista, ao invés de ir ali competir pelo sítio ou alguma outra coisa assim, ele já se liga diretamente com o agonista e faz com que o agonista já não consiga mais interagir com o receptor. Então, ele faz uma reação química. E tem o fisiológico, que, na verdade, ele não compete pelo mesmo sítio, mas então ele não compete pelo mesmo receptor, mas ele se liga num receptor diferente da mesma célula e ele faz um efeito contrário ao efeito do agonista endógeno, tá? Ficou claro aqui? Todo mundo lembra disso? Sim. Sim? Tá bom. Então, daí eu até coloquei um esqueminha aqui para vocês, para que fique mais claro as diferenças que existem entre os antagonistas, né? Os agonistas não precisava de um esquema, porque é muito simples, mas os antagonistas, para ficar bem debulhadinho, eu coloquei
esse esqueminha aqui. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os receptores, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, falar um pouquinho de como que a coisa acontece mais profundamente. Então, relembrando, né, que a gente tem lá as 4 diferentes tipos, né, ou famílias de receptores, os acoplados a canais iônicos, os acoplados à proteína G, os acoplados a enzimas e os intracelulares. É interessante vocês entenderem que entre os canais, os receptores acoplados a canais iônicos e receptores acoplados à proteína G, existe a ação é muito rápida. Então, assim, no caso de ativação de receptor acoplado a canal iônico, a ação é em questão de milissegundos. É muito rápida mesmo. Então, é imediata, né? Quando ocorre uma reação com receptores acoplados à proteína G, a ação é super rápida. Não é tão rápida quanto a anterior, mas ela é muito rápida também. Então, tem respostas bastante rápidas. Quando ocorre, então, reação com receptores acoplados à enzima, a resposta já é mais demorada, ela pode demorar horas para acontecer, na sua totalidade. E quando a gente está falando, então, de reações que estão ligadas com receptores, os intracelulares, pode levar dias. Tá? Então, pode ser desde uma coisa super imediata até algo que demora um tempo até que razoavelmente longo. Ok? 4 tipos que a gente tem. Não vou ficar aqui agora, porque a gente acabou de ver ali atrás, mas é só para que vocês relembrem que a gente vai ver os 4 tipos. É um outro esqueminha mostrando detalhadamente cada um dos tipos que a gente vai ver. Então, os ligados os canais iônicos, aos receptores, né, ligados à proteína G, enzimas e intracelulares. A gente vai ver então cada um deles. Então vamos pegar o primeiro caso aqui. Então, no caso, naturalmente esse canal, essa passagem, ela está fechada. Então, não existe passagem de íons aqui para dentro. Quando o fármaco ele se liga ao receptor, ocorre uma reação que faz com que esse canal se abra e permita passagem de íons. O sódio pode passar potássio, pode passar cálcio. Isso como eu comentei, né, é uma reação extremamente rápida. Então é uma questão de milissegundos. Assim, abre esse canal e já ocorre o fechamento. Então pode acontecer de entrar, só que ao mesmo tempo entra uma quantidade bastante grande de íons, né? Então ocorre essa passagem desses íons. E ocorrendo a passagem desses íons, pode ocorrer, isso faz com que venham a ocorrer os efeitos celulares, né, que a gente tanto espera. Então, o fármaco, não é o fármaco que vai atuar fazendo um efeito. O fármaco vai possibilitar, né, a abertura dos canais e os íons que vão passar aqui dentro é que vão causar os efeitos celulares e vão trazer uma resposta farmacológica. Ok? É uma substância química complexa, tal, não sei o quê. Porque ela é a única que vai conseguir se encaixar aqui
né? E fazer, então, a abertura desses canais para que os íons possam entrar. Certo? Acoplados à proteína G. Então, eu tenho o receptor aqui, tenho o fármaco. Eles estão ligados à proteína G. Quando o receptor se liga aqui, quando o fármaco se liga ao receptor, tá ligado aqui ao receptor, fazendo com que ela, então, se desagregue desse receptor e vá ter uma atividade que pode ser de duas formas. Ou ela vai facilitar a abertura de canais iônicos, ou ela vai se ligar a um efetor, pode ser uma proteína, uma outra substância, que vai fazer ageiros. Então, pensem assim, questão de mensagem. O fármaco, ele se liga ao receptor. O fato de ele se ligar ao receptor, ele está passando uma mensagem. Essa mensagem faz com que a proteína acabe por se ligar a esse efetor, e esse efetor, então, ele vai repassar, como se fosse repassar um segundo mensageiro, ele fosse alguém que transmitisse uma mensagem para frente. Ok? Então, digamos que a mensagem para frente fazendo papel de mensageiro. E o fato de ocorrer a formação esse segundo mensageiro vai ativar a formação de outras substâncias por diferentes formas, causando os efeitos celulares. Ficou claro isso? Ficou. Mostrar um pouquinho mais detalhado. Ficou, mas eu vou mostrar mais detalhado. Tudo mais, tá? Terceiro caso. Então, na verdade, enzimas falar em quinases. Então, o que ocorre? O receptor tá aqui bonitinho, o fármaco vem, se liga do receptor, ele ativa uma inas que faz com que ocorra uma síntese proteica e, por fim, ocorram os efeitos celulares. Então, também uma cascata de ações diferentes que vão acontecer. Para que isso aconteça, o fármaco tem que se ligar ao receptor, aí ele de fosforilação de proteínas, para que ocorra a transcrição gênica e síntese de proteína, e finalmente as células tenham efeitos. E por último, os receptores intracelulares ou nucleares, né? O fármaco, então, ele tem que atravessar a membrana, então ele tem que ter aquela capacidade de ser lipofílico, ele atravessa a membrana, na verdade, com o receptor no citoplasma, e os juntos eles entram dentro do núcleo. Daí dentro do núcleo eles vão fazer uma transcrição gênica, vão atuar diretamente lá
nos genes, para que o gene, como finalidade última, seriam causar os efeitos celulares, ok? Mas a gente vai ver cada um deles direitinho. Então, de volta, falando do receptor acoplado, isso aqui é a superfície de uma célula, né? Aqui a membrana, e o canalzinho está aqui, ok? Então, como eu comentei com vocês anteriormente, canal tem que ter a necessidade da ativação pelo pelo, pelo fármaco, né? Então, o fármaco vai, então, se ligar com essas proteínas do canal aqui, fazendo com que esse espaço seja aberto. Estão ali fora, né? Só aguardando. Então, mostra que o canalzinho está fechado, né? Então tem. E ele só vai se acoplar direitinho ali no receptor. Aí o receptor consegue abrir esse fecho que tem aqui, né? Ele consegue abrir os canais, então, ele cloro, né? E essa passagem é que vai fazer com que ocorra um efeito farmacológico, digamos assim, razoavelmente grande, ok? É como se abrisse e já fechasse esse canal aqui, mas é tempo suficiente para que ocorra a passagem de bastante íons para dentro da célula e tenha como resultado a ativação celular. Exemplo, eu coloquei um exemplo aqui no caso dos músculos. Nos músculos, a gente tem os receptores chamados nicotínicos. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é como se o receptor aqui fosse um receptor específico, substâncias, e ele é chamado de receptor. Qual substância que é? Acetilcolina. Então, a acetilcolina estimula esse receptor, ele abre o canal, ocorre a entrada de sódio, ao mesmo tempo sai potássio. A célula fica despolarizada e ocorre, então, a contração do músculo esquelético. Isso acontece naturalmente no nosso organismo. Então, a acetilcolina é um agonista endógeno, nós produzimos naturalmente para que realmente ocorra esse processo de contração muscular. Então, tem que ter esse estímulo para que ocorra a contração do músculo esquelético. Ficou claro isso? Ficou, prof. Aham. Vocês estão me ouvindo? Então tá. Beleza, então. No caso do receptor acoplado à proteína G. Então, aqui um pouquinho mais detalhado como, né? E ele tem ali o sítio de ligação. Enquanto ele tiver com o sítio de ligação aberto, né, disponível, nada acontece. Só vai acontecer alguma coisa quando a substância se acoplar aqui. Quando a substância se acopla aqui, vai acontecer, então, todo um processo.
Então, receptor acoplado à proteína G. Então, o receptor está aqui, a proteína G está aqui. E quem é essa proteína G? Ela é uma proteína complexa e ela é composta de 3 subunidades. Uma subunidade chamada de alfa, que é essa aqui, uma subunidade chamada de beta e uma subunidade chamada de gama. E essa subunidade alfa, ela está ligada a um GDP, que é a guanosina. Nossa, coloquei trifosfato aqui, tem que arrumar. É guanosina de fosfato, ok? Então, tá tudo certinho ali, elas estão todas ligadinhas, a proteína está toda inteira, e aqui a gente tem uma adenilciclase, que é uma enzima. E o que acontece? Enquanto o fármaco, ou a substância, né, não está acoplado aqui, não acontece absolutamente nada, está tudo paradinho como está ali. Quando o fármaco se liga ali no sítio do receptor, começam a acontecer algumas alterações. A principal alteração é que esse GDP que estava colocado aqui, né, que estava ligado aqui ao GDP, a guanosina difosfato, ele, então, quando ocorre a ativação, ele perde esse espaço para um GTP. Então, entra um GTP aqui e um GDP é expulso. A guanosina difosfato é expulsa. E quando ocorre essa ligação, essa troca, GTP com a proteína, essa parte aqui da proteína, a porção alfa, ela ligada com o GTP, ela fica extremamente estável e forte. E ela consegue, então, deslocar as outras duas porções. Então, desloca a porção beta e a porção gama da proteína. Aí, na sequência, ela se desliga das subunidades e vai se ligar com a adenilciclase, que fica ativa. Tá certo? Aí, com essa ligação aqui, ocorre a ativação, e essa ativação faz com que ocorram diversas reações internas, diversas reações dentro, fazendo então o processo de formação, né, formação não, mas de ação farmacológica. Então, para que ocorra tudo isso, eu preciso ter, então, ou o fármaco ou a substância ligada aqui. E ela vai fazer toda essa alteração aqui. A separação da adenilciclase com a fase, a porção alfa da proteína, a proteína volta para o seu lugar, o GDP se solta, entra um GDP de volta e ela se liga novamente às porções beta e gama da proteína. Ou seja, ela volta para aquela situação de repouso lá do começo e volta a ficar tudo assim. Ok? Então é um processo que tem a ligação aqui, ocorre a retirada do GDP, entra um GTP no lugar, o GTP ligado na adenilciclase e fazem então toda uma, uma reação de ação farmacológica. Ficou claro isso? Ficou, prof. Ó, beleza. Segundo caso, falando um pouquinho mais aprofundado também, os receptores acoplados às enzimas. Então, aqui o desenho não está muito
muito legal aqui para vocês enxergarem. Depois eu mando um material que tenha isso maior. Mas o que acontece? Os receptores acoplados às enzimas, eles são receptores proteicos complexos. Lembre-se que enzimas são proteínas, né? Que sofrem várias alterações na conformação, na forma, e essa alteração na forma faz com que ocorra e essa atividade enzimática vai fazer com que efeito farmacológico. E dependendo das enzimas que são ativadas dentro das células, resultados, né, as respostas vão ser diferentes. Então, eu peguei, por exemplo, aqui o exemplo da insulina. Então, tem o receptor lá da insulina, que ele está inativo. Então, vocês conseguem ver o desenho aqui em cima. E ele está ligado à tirosina. Então, na parte dentro aqui do desenho, ela tem um formato. Depois, ela vai mudar esse formato. Então, o que acontece? Vem a insulina, se liga no sítio de ligação do receptor. Esse sítio de ligação acaba sofrendo ligação, tanto que dá para vocês verem aqui que teve uma alteração, não está mais a mesma coisa, né? Então ele sofre alterações de conformação, então a forma acaba mudando. Isso faz com que ocorra um processo de ativação de uma enzima chamada tirosinoquinase com Q. Então vocês vão ver várias formas das pessoas falarem dessa enzima. E essa enzima, então, ela faz uma autofosforilação desse receptor. Então, ocorre um processo de fosforilação. Esse processo de fosforilação ativa com que outras substâncias, outras proteínas, outros peptídeos que estão dentro da célula sejam fosforilados também. E isso vai formando o que a gente chama de cascata, uma cascata de ativação. Vai fosforilando diferentes substâncias, fazendo com que aumente, então, que a gente diz, seria esse acoplamento aqui, e uma fosforilação da tirosina, né, pela tirosinoquinase. Só que isso desencadeia uma cascata de outras ativações e ações de enzima, fosforilação e tudo mais, fazendo com que todo esse processo, né, no final das contas, vai dar o resultado que a gente chama de multiplicação de sinal, e essa multiplicação de sinal dá diferentes resultados farmacológicos da substância que fez o acoplamento no receptor lá em cima. No caso da insulina, né, ela se liga então lá no sítio de ligação, faz todo esse processo, aumentando, e a gente vai vendo, conforme isso vai aumentando, a gente vai vendo acontecer resultados diferentes dentro do organismo. Então, ocorre esse processo. Lembram que eu falei que esse processo pode demorar algumas horas? Então, esse é o caso, né?
inicialmente a gente vê um tipo de resultado, depois, com o passar do tempo, vê outros tipos de resultado, porque o processo vai continuando e vai trazendo outros resultados. Então a gente vê no caso da insulina, né? A pessoa está com a glicose super alta, essa absorção. Excesso de glicose, ele foi transformado em glicogênio para ser armazenado, né? Então, para armazenar essa glicose, ao invés de deixá-la circulante, depois ocorre síntese de proteínas, depois diminuição de lipólise, e assim vai acontecendo em tempos diferentes, exatamente por essa cascata, né, de ativações que a gente tem. Ficou claro isso? Sim, prof. Vou entender mais uma vez que sim. Tá bom. Certeza? Sim. Vamos em frente. Intracelulares ou receptores nucleares ou outras formas que falam aí, o que acontece? O ligante, né? A substância, o fármaco, ele tem que ser um fármaco que possa entrar dentro da célula. Lembram que o receptor está lá dentro da célula, né? Ele está no citosol, está lá quietinho e tal. Não está tão na membrana da célula. Ele está lá o acoplamento e poder fazer ativação, né, dos efeitos que farmacológicos são necessários. Solúvel, porque ele tem que ultrapassar, que tem característica mais lipídica do que de água, né? Então ela tem mais característica de ser uma barreira que tem substâncias oleosas do que substâncias aquosas. Então o fármaco tem que ter essa característica de ser solúvel em substâncias lipídicas para poder fazer essa passagem. Fez a passagem, ele vai chegar até o receptor. Ele se liga, então, com o receptor, faz a formação do complexo, né? Receptor fármaco. Aí sim ele consegue depois do receptor ativo, né, trabalhar com a, a, os genes, com a transcrição gênica. Então, eles têm que fazer uma transcrição gênica, passar a informação para o gene, para que o gene possa sintetizar as proteínas. Então, o fármaco, com auxílio do receptor, ele vai lá no gene e fala para o gene, olha, você precisa criar proteína X, Y e Z, que são essas proteínas que vão fazer eu explicar, mas é uma forma que eu acho que fica fácil de entender. Ok? Tranquilo até aqui? Então, Sim. só para terminar, um exemplo que a gente tem desse... Sim? Tá. Um exemplo que a gente
tem desse celular é o tamoxifeno, que é o medicamento que é utilizado para tratamento de câncer de mama. Então, o que é a barreira celular receptor? E daí, junto o núcleo da célula, e lá eles falam para o gene o seguinte: olha, ao invés de eles falarem para fazer, né, produzir, sintetizar alguma proteína, eles falam pare de produzir estrogênio. O estrogênio está causando câncer de mama na pessoa. Então, para de produzir. Eu esqueci de falar que isso pode acontecer. Os receptores, eles podem, então, entrar para estimular, né, a produção de alguma substância, como eles podem também entrar para inibir a produção de alguma substância. No caso do tamoxifeno, é inibição ao invés de produção de uma substância. Então, o tamoxifeno sendo o efeito biológico que a gente quer, que é a diminuição do estrogênio, né, diminuindo então os problemas com o câncer de mama. Tá certo? Certo. E por hoje é isso aí, gente. Dúvidas? Não, Alguma Pro. dúvida, alguma coisa? Não. Da minha parte, não. Não. Bem, Não. se alguém tiver alguma dúvida, quiser depois perguntar lá, tal. Mas prefiro que perguntem agora, porque daí fica mais fácil, né? Todo mundo acaba por às vezes outras pessoas têm dúvida e não querem perguntar. Mas tudo bem. Deixei um trabalho para vocês, tá? Pedindo para que vocês dessem uma olhada em algum tipo de medicamento anabolizante, esteroide, né? E darem uma olhadinha como que está descrito lá na bula deles a farmacodinâmica deles, tá? Vocês vão ver que quando está descrita a farmacodinâmica na bula, eles não abordam esse tipo de ação, não falam que tipo de receptor. É muito difícil você encontrar alguma bula, alguma coisa que chegue tão profundamente. Atua no receptor tipo X, Y, Z e assim por diante. Mas deem uma olhadinha para vocês terem uma noção do que se aborda quando fala da farmacodinâmica de um fármaco. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, eu tô por ali, tá? Tá bom, Pro. Tá bom. Então tá bom. Então, uma boa noite para vocês e até Boa semana que noite, vem. Pro. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Clarice e Taine estão aí? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Ah, entendi. Tá, eu só vou pedir para que vocês saiam, porque enquanto todo mundo não sair, eu não consigo desligar a gravação. Esse é um problema que a gente tem aqui nesse aplicativo. Não querendo ser chato, sabe? Não querendo mandar vocês embora. Porque senão o que acontece é que depois fica um tempão lá o
o vídeo sem som, sem nada, tá bom?